Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje nós vamos estudar uma parte muito importante, que é a parte de porcentagem. Então gostaria de dizer que é um prazer estar aí com vocês mais uma vez. Algumas pessoas vêm perguntar se eu vou postar os vídeos se eu vou postar o curso completo de financeira. Então fiquem tranquilos que eu vou postar o curso completo de financeira e também eu vou fazer as aulas de matemática básica através das aulas ao vivo, tá bom? Geralmente as aulas ao vivo vão ocorrer em fim de semana, sábado e domingo. Quem quiser acompanhar, eu vou postar os horários das aulas. Caso não queira ver a aula ao vivo, pode depois optar por assistir ela gravada, tá bom? Então pessoal, vamos começar mais essa aula. Gostaria de agradecer aí e pedir que vocês possam curtir ou se inscrever na página, tá bom? Lembrando pessoal, que aqui a gente tem um curso completo de matemática financeira e matemática básica. Então pode ficar tranquilo, não precisa ficar ansioso quanto a essas disciplinas na sua prova, porque você fazendo o acompanhamento direitinho aqui comigo, refazendo as questões ao ponto de estar fazendo sozinho, você já está aí com um norteamento muito bom para a sua prova, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a parte de porcentagem hoje, ok? Então ó, aí a gente vai ter o seguinte. Ó, porcentagem. A questão da porcentagem é muito utilizada no mercado financeiro, seja na hora de obter um desconto, calcular o lucro na venda de um produto ou medir as taxas de juros. Na engenharia, por exemplo, a porcentagem pode ser utilizada para definir quanto já foi construído de um prédio. Em administração, pode ser usada para medir as cotas de participação dos sócios em um negócio e por aí vai. Ok? Então, ó, exemplo 1. Luana comprou uma cafeteira por R$200 e meses depois vendeu por R$300. Qual foi a porcentagem P de ganho de Luana? Então vamos lá, olha só como é que a gente vai fazer. Um exemplo simples só para a gente aprender um pouquinho mais sobre o assunto. Para quem aí está bem enferrujadozinho, pessoal, só essa noção básica, ó, eu já falei sobre isso em alguma videoaula, como a gente pode fazer para tirar a porcentagem, tá bom? Então, ó, vou botar aqui. Então, digamos que você quer, por exemplo, calcular 30% de 90, tá? 30% de 90, ok? Pessoal, isso aqui tem uma representação matemática. Isso aqui também é uma representação matemática, tá? Mas, ó, a gente pode representar isso dessa maneira. Preste bem atenção. 30% de 90 é a mesma coisa, ó, que 30%. A preposição na matemática significa multiplicação, ó, então, vezes 90, ok? Aí, gente, o que eu posso fazer? Para calcular já daqui, que seria como tirar uma fração de um número, eu cancelo o zero de cima com o zero de baixo. Posso fazer isso? Posso, porque entre os termos existe multiplicação. Se fosse mais ou menos, não poderia, tá bom? Então, ó, vai ficar 3 vezes 9, que dá quanto? 27. Então, facinho você faz. Nota que a gente costuma usar o fator de correção, tá? Então, como eu posso calcular 30% de 90 usando o fator de correção? É só você pegar essa taxa que a gente chama de percentual e passar ela para a forma unitária. Como é que eu faço para transformar a taxa percentual em taxa unitária? Basta dividir 30 por 100. Quanto fica 30 dividido por 100? Se você dividir 30 por 100, você vai achar 0,3. Então é só fazer 0,3 vezes 90. É do mesmo jeito que a gente fez aqui, gente. Sendo que eu dividi antes isso aqui, ó. E 30 dividido por 100, vou pegar aqui a calculadora para vocês confirmar, ó. 30 dividido por 100, ó, vai ser igual a quanto? 0,3. Então por isso que a gente diz que o fator de correção 30%, que é o valor unitário aqui, ó, é 0,3, tá? Isso aqui, então, vai ficar igual a quanto? 0,3 vezes 90, se você fizer o cálculo, é igual a 27, tá bom? Então, essas são algumas formas de você calcular a porcentagem. Uma outra forma que gostam muito de usar é essa aqui, ó. É a regra de 3, regra dos 3 números, que também pode usar sem problema. Você pega o valor total, o valor que está em questão aí, que no caso é 90, como ele é o valor completo, total, então, como está tudo aí, tudo é 100%, não é? Quando a gente diz você é 100%, uma pessoa que é 100% é uma pessoa
10 é uma pessoa sem defeitos, né? Uma pessoa primeira. Então, ó, 90 está para 100%. Aí eu quero calcular o quê? 30%, ok? 30% vai ser o quê? Não sei, chamo de x. Então, ó, é a regra dos 3 números. 1, 2, 3 números, tá bom? Isso aqui é chamada de regra de 3. Aí a gente usa outra coisa que a gente chama de meios pelos extremos. Se você nunca ouviu falar o que é meio pelos extremos, olha só. A gente disse que isso aqui é meio pelos extremos pela seguinte maneira. Isso aqui é 90 dividido por x, não é? Então, ó, 90 dividido por x, que é igual a quem? 100 dividido por 30. Ó. 100 dividido por 30. Então, 90 dividido por x é igual a 100 dividido por 30. É o que isso aqui está dizendo, tá? Aí, observa. Quem está no meio? Quem está no meio? Não é o x e o 100? Então, a gente chama de quê? Meios. Quem está nas extremidades? Não é o 90 e o 30? Então, a gente chama isso aqui de quê? De extremos. Então, por isso que o 90 e o 30 são os extremos. E por isso que aqui, ó, o x e o 100 são os meios. Então, a gente fala que o produto dos meios está para o produto dos extremos. Nesse formato aqui, para ficar mais fácil de visualizar. Que é o que a gente chama de regra dos 3 números, porque eu conheço 3 números e um não. Tá ok? Tá entendido? Então, ó, aqui o que a gente vai fazer? 100 vezes x, 100x. 30 vezes 90, 2.700. O 100 está multiplicando, passa dividindo, então vai ficar x é 2.700 dividido por 100. Cancela esses zeros, ó, x é igual a quanto? 27, ok? Então aí, ó, mais uma vez, constatou-se que o resultado realmente é 27. 3 maneiras de calcular essa porcentagem. Tem mais, professor? Lógico que tem, né? A gente pode tentar equacionar, tá certo? A gente pode aí usar cotas, a gente pode fazer outras maneiras também, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Sabendo disso, como é que fica o probleminha? Luana comprou uma cafeteira por R$200 e meses depois vendeu por R$300. Qual foi a porcentagem de ganho de Luana? Vamos lá, vou mostrar como o aluno erra essa questão. Ele comprou por R$200, tá? Então, ó, isso foi o valor que ele comprou. Ele vendeu por R$300. Aí ele quer o quê? A porcentagem de ganho. Se é a porcentagem de ganho, primeiro eu tenho que saber quanto ele ganha. E ele vai ganhar o quê? De 200 para 300, ele ganha 100. Então tá aqui. Essa é a porcentagem de ganho, beleza? Ok. Ele quer saber, na verdade, isso é o valor do ganho, mas ele quer isso aqui na forma de porcentagem. Aí o aluno, ele pode fazer do jeito certo e do jeito errado. Vamos separar aqui as duas maneiras, ó. O jeito certo e o jeito errado. O jeito errado primeiro. O aluno pega o todo, acompanha o raciocínio, vê onde está o erro aí, ó. Ele pega o todo que é quanto? 300 e chama de quê? 100%. E aí, ele quer saber quanto vale 100 em porcentagem. Como ele não sabe, ele chama de quê? De x. Aí faz esse cálculo aqui, vai ficar 300x é igual a 10.000. Cancela os zeros. X é 100 dividido por 3, desculpa, que vai ficar 33%. Mas aqui está errado. E por que está errado? Vamos ver a forma certa para vocês visualizarem o erro. Ó, a forma certa é o seguinte. O todo, pessoal, não é 300. O todo é 200, porque ele quer saber quanto ele ganhou. Como ele quer saber o quanto ele ganhou, ele não pode estar relacionando a quanto ele recebeu ao todo. Ele tem que estar relacionando a quanto ele pagou. Na verdade, pessoal, é só gravar uma regrinha básica. E essa é uma das duas regras de porcentagem que, se você tiver bem na cabeça, dificilmente você vai errar uma questão de porcentagem. Ó, regra 1. O valor que vem antes vale 100%. Gente, memoriza bem isso aqui, tá bom? Vamos entender o que isso quer dizer. O valor que vem antes vale 100%. Ó, geralmente, na regra de 3, quando a gente usa, geralmente o aluno gosta mais de usar essa forma aqui, ok? Então eu preciso saber quem é o 100%, gente.
E para não me perder, é só observar qual o valor que vem antes. É 200, que é o que eu comprei, ou é 300 o que eu vendi? É 200. Então 200 é 100%. Então 200 vai estar para 100%, assim como 100, que foi o valor que eu lucrei, está para quanto? X. Aqui sim está correto, tá bom? Então, ó, o valor que eu tenho antes vale 100%, tá bom? Então, não esqueça dessa regra. Eu vou cancelar esses zeros aqui só para ficar fácil. Vai ficar 2x é igual a 1 vezes 100, que dá 100. Tá na cara que x vai ser igual a quantos por cento, gente, que ele lucrou? 50%. Lógico, comprou por 200, vendeu por 300, lucrou 100. 100 vale 50% de 200, tá bom? Então, basicamente é isso que vocês precisam saber de porcentagem, tá certo? Lembrar bem disso aqui, o valor que eu tenho antes é 100%. Também saber um pouquinho de fator de correção aqui, tá? Lembrando dessas coisas, dificilmente você vai perder uma questão de porcentagem. Agora vamos ver as questões de porcentagem da SESGRAN Rio. Uma coisa importante que vocês estão fazendo, gente, é ver as questões que vão cair na prova SESGRAN Rio. Tem gente que está estudando para o concurso do Banco do Brasil, mas está estudando por questões do IFRN, por questões da UFRN, e o problema é que ele está fazendo uma preparação torta. Ele está estudando o assunto, mas não é focado. Se vocês fizerem isso para todas as disciplinas, o que vai acontecer? Você vai chegar lá com uma confiança tão grande, porque tudo que você já estudou, você vai simplesmente rememorar lá na hora, tá certo? Então você vai ter mais confiança, e confiança é tudo no processo, tá bom? Então vamos lá, questão número 1. A gente tem o seguinte: numa empresa trabalham 80 funcionários, dos quais 20 são mulheres. Se forem contratadas mais 10 mulheres, sem que nenhum funcionário antigo seja demitido, o percentual das mulheres nessa empresa passará a ser aproximadamente D. Então ele quer o percentual de mulher que vai ocorrer aí, tá? Então, ó, como é que a gente pode fazer isso? Aqui a gente tem o seguinte: a empresa tem 80 funcionários. Então, vou botar aqui, ó, início, situação inicial. Total, 80 funcionários, ok? Aí ele informa que 20 são mulheres. Então, mulheres, 20. Aí, pessoal, a gente usa um pouquinho de lógica. Se 20 são mulheres, quantos são homens? 60. Em geral, eu posso pensar assim também. Quando eu tenho uma informação, quando ele dá uma informação, às vezes ele, na verdade, está dando 2 ou 3, tá certo? É aquela coisa do que está implícito e explícito, tá certo? Então, quando se dá uma informação, na verdade, às vezes eu tenho 2 ou 3, tá bom? Então, ó, tá aqui a informação inicial. Aí depois ele diz que aconteceu alguma coisa, olha só. Sem que nenhum funcionário antigo seja demitido, né, foram contratadas 10 mulheres. Então ele está dizendo, ó, que depois contratou 10 mulheres. Então, ó, mulheres agora eram 20, passou para ser 30. Então, mexe em tudo aqui, pessoal, tá certo? Olha o que vai acontecer. Mulheres era 20, passou a ser 30. Homens agora vão ser quantos? Ele mexeu com homens? Não. Então, homens eu continuo tendo quantos? 60. Mas o total vai continuar sendo 80? É aqui que erra. O aluno esquece que quando eu coloco mais 10 mulheres, o total sobe de 80 para quantos? 90. Aí ele quer o quê? O percentual de mulheres nessa empresa passará a ser. Então, esse era um percentual. Agora eu vou ter outro percentual. Como é que eu faço para calcular o percentual aqui, gente? Ó, uma maneira rápida, tá? O total, ó, vai estar para, na verdade, a parte vai estar para o todo, tá certo? Quem é a parte, né? Mulher que eu quero? Então é 30. Está para o todo que é quanto? 90. Cancela esse zero com esse zero e divide 3 por 9. Quando você fizer a divisão de 3 por 9, você vai achar aí 0,333 infinitamente. Tá bom? Então, basicamente, pessoal, vai ser isso que vai acontecer, tá? Você vai ter aqui uma dízima periódica, 0,333, tá? Isso para a forma percentual, você anda com a vírgula 2 vezes para a direita, para passar para a porcentagem. Então, você tem 33,3, eu não vou escrever tanto 3, tá? Só para aproximar, 0,3%, tá bom? Por regra de 3, como é que seria? 90 vale 100%, 90 vale 100%, 30 vale quanto? X. Cancela os zeros,
9 vezes x, 9x. 3 vezes 100, 300. Vai ficar 300 dividido por 9. Quando você fizer essa divisão, vou fazer aqui na calculadora, só para vocês olharem, que às vezes a gente precisa ver para acreditar, né? Igual a Tomé, né? Então, ó, vai ficar 90 dividido por 3, que dá quanto? Eita, desculpa. Não é 90 dividido por 3. É 300 dividido por quanto? Por 9, que dá quanto? Ó, 33, 3333, ok? Então aí vai ser o resultado, tá bom, pessoal? 33,3%, ok? Muito bem, então vamos lá para a próxima questão. Aqui a resposta vai ser letra B, porque ele falou em aproximadamente, o mais próximo é a letra B. Vamos perguntar para quem sabe das coisas, vamos perguntar para a Bombinha. E aí, Bombinha, é a letra B mesmo? Olha aí, tá certo? Então, realmente a letra B, tá? A resposta correta. Vamos lá para a próxima. Então, bora lá, pessoal, para a questão 2. E aí a gente tem o seguinte, ó. Em um supermercado, durante uma promoção, todos os produtos de limpeza estavam sendo vendidos com 15% de desconto. Aproveitando a promoção, Fátima comprou vários produtos de limpeza, obtendo um desconto total de R$ 2,40. Quanto Fátima teria gasto se tivesse comprado os produtos fora da promoção? Então, ó, cuidado com esse tipo de questão, tá certo? Em geral, porcentagem as pessoas acham fácil, mas porque estão acostumados a tirar porcentagem simples. Já dentro de programa de concursos, vocês vão ver que existe uma série de sutilezas que devem ser observadas, tá bom? Então, ó, vamos lá. Aí a gente tem o seguinte, eu não sei quanto é que ela gasta no início, tá certo? Eu sei que é o valor completo dela, eu vou chamar de quê? 100%. Então, vou dizer que é X. Ela economiza 15%, tá? Então, ela economiza 15%, mas é 15% de quem? Do valor X, tá? Então, eu tenho o quê? Que 15% do valor que ela economiza aí, ó, ele diz que vai ser quanto? R$ 2,40, tá? Então, como é que eu posso resolver isso aqui? 100% vale X, 15% é 2,40, basta eu fazer aqui regra de 3, ó. 15 vai ser igual a 240, multiplicando 100 por 240 é só passar a vírgula duas vezes para a direita. X vai ser igual a 240 dividido por quanto? Dividido por 15. X vai ser igual a quanto? R$16, tá? Tanto é, ó, que se você calcular 15% de R$16, só para fazer a prova, você pode usar essa ferramenta na prova também, tendo o tempo. Você prova o seu cálculo, 0,15 vezes 16. Olha quanto é que vai dar. Vai dar exatamente quanto? 0,15 vezes 16, para estar correto seu cálculo, tem que dar 2,40. Tá bom? 2,4 é a mesma coisa que 2,40. Certinho? Então é isso, pessoal. Questão fácil, mas se a gente bobear, a gente escorrega, tá? Tem que ter a prática aí, ok? Então vamos lá, ver aí com o bombinha se está correto. Isso aí, certo? E agora a questão 3. Ó. No orçamento para o ano 2012 da empresa XYSY, foi prevista a receita de vendas de 1 milhão, que são 200 motores a um preço unitário de R$5.000. Tá? Então aquela receita de 1 milhão equivale a 200 motores a R$5.000. Considerando a atual crise europeia, principal mercado comprador dos motores da XYSY, o diretor de vendas está antecipando uma queda de 15% no número de unidades a serem comercializadas no ano da ordem. Se o preço unitário de vendas for aumentado para 5.100, qual será aproximadamente o erro percentual sobre o valor orçado? Então vamos entender direitinho aí, ó. Vamos entender esse enunciado todo, gente. Aqui, ó. O orçamento para 2012 da empresa foi previsto para uma receita de vendas de 1 milhão. Então isso aqui, ó, foi o que ele previu. Ele achava que iria arrecadar, né, ter uma receita aí de 1 milhão, tá? Então esse aqui é o valor que ele achava que ia arrecadar, 1 milhão. Então a arrecadação que ele achava. Essa arrecadação vinha de quê? 200 motores a preço de 5.000. Se você pegar 200 e multiplicar por 5.000, vai dar 1 milhão. Aí teve uma crise, né, no local onde eles trabalham aí com essas vendas, e afetou 15% das unidades que iriam ser comercializadas, ou seja, ele não iria mais vender 200.
ele iria vender quantos agora? 15% iriam deixar de vender. Gente, aí isso aqui é bom para vocês entenderem isso, ó. Presta bem atenção. Se eles deixaram de vender 15%, quer dizer então que eles venderam quanto? Isso aqui ele deixou de vender. Então ele vendeu quanto? É só ver quanto falta. 100 tirando 15%, eu vou ficar com quanto? Tá? Posso ver dessa maneira. Então se eu tenho 100, tiro 15%, eu fico com 85%. Então ele vendeu 85% do que ele esperava. Se ele tivesse vendido tudo o que ele esperava, nota que a palavra tudo está relacionada à porcentagem. Se ele tivesse vendido tudo o que ele esperava, ele teria vendido o quê? 100%. Mas ele vendeu 15% a menos do que ele esperava, ou seja, 15% menos de 100. Então, ó, 100 menos 15 dá quanto? 85. Isso foi o que ele vendeu, tá? Ora, se ele vendeu 85%, aí eu calculo agora quanto é 85% de 200. É só fazer pelo fator de correção, ó. 0,85 vezes 200. Como é que eu posso fazer isso rapidinho? Tiro esses dois zeros, passo a vírgula duas vezes para a direita. 2 vezes 85 é como se você fizesse 2 vezes 8, 16. Meio com meio dá 1. 1 mais 16 dá quanto? 17. Ou então faz a multiplicação, gente. Tá? Faz a multiplicação. No caso, como é 2 vezes 85, vai dar 170. Tá bom? Gente, então isso aqui são quantas unidades foram vendidas? 170, sendo que o preço mudou, agora o preço é de 5.100. Então foram 170 vezes 5.100. Ó, como é que eu posso fazer esse cálculo? Tira os zeros, tirei 3 zeros, ok? E faço 17 vezes 51. Tá? Dá 7, 35, 1, 5... 7, 6, 8. Aí no final você lembra que tem quantos zeros? Você tirou? 3. Aí bota 867 mil. Se vendeu 867 mil, aí ele quer saber o quê? Qual será aproximadamente o erro percentual? Então o primeiro erro. Se era para vender 1 milhão, vendeu 867 mil, quer dizer que o erro foi de quanto, gente? 133 o quê? Mil. Sendo que ele fala o erro percentual. Se fosse o erro absoluto, numérico, seria esse aqui, ó. Mas o percentual, eu vou pegar o valor que eu tenho antes. Qual era o valor que eu tenho antes? Não esqueçam dessa informação, gente. É 1 milhão. Isso aqui é 100%. Então, 133 mil em relação a 1 milhão, vale quantos por cento? Ó, posso cancelar os zeros. Tá? Se quiser, eu posso cancelar mais um zero e passo uma vírgula. 13,3 sobre 100 é a mesma coisa que 13,3 o quê? Por cento. E o mais próximo disso é qual? Letra D. Ok? Então tá aí. A questão fica até fácil, né, gente? Difícil é o quê? Entender o enunciado, sintetizar isso aqui na nossa mente de uma forma que a gente consiga entender, tá certo? E depois concatenar todas as ideias, transformar numa informação matemática, trabalhar, fazer o trabalho que a gente chama de trabalho braçal, cálculo, e depois interpretar o que ele está querendo para você dar qual é a resposta. Não é fácil não, gente. Matemática é difícil mesmo, viu? Ó, quem tem algum problema com memória, quem tem problema com algum tipo de cognição, tá certo? Eu indico a vocês darem uma olhada nesse site aqui. É muito legal. Dá uma olhada lá, vê se vocês gostam. É bem interessante, viu? Eu gostei bastante. Então dá uma olhada nisso aqui. Vamos lá. Questão 4. Vamos ver aí. Ah, bombinha confirmar. Se é isso mesmo. Isso aí, muito bem, bombinha. Vamos lá. Questão 4. Um investidor aplicou certa quantia em um fundo de ações. Nesse fundo, 1/3 das ações era da empresa A, 1/2 era da empresa B e as restantes da empresa C. Em um ano, o valor das ações da empresa A aumentou 20%, os das ações da empresa B diminuiu 30% e os das ações da empresa C aumentou 17%. Em relação à quantia total aplicada, ao final desse ano, este investidor obteve... Então, ó, ele está dizendo o seguinte, as ações da empresa A, ó, foram quantos por cento aí? Vamos botar aqui para a gente ver. Opa, a minha já ia dizendo qual era a resposta, né? Então, ó, aqui a gente tem o seguinte. Na A, ele está dizendo que 1/3 das ações foram para A.
Então, vou botar aqui 1/3 foi investido em A. 1/2 na empresa B. Então, 1/2 na empresa B. E o restante em C. Essa palavra, gente, infração é tudo, viu? Restante. Foi para C. Então, cuidado com essa palavra aqui, viu? Palavra restante. Como assim? Se você investe, gente, 2/3 em alguma coisa, quanto resta? Aí você pega, olha, se de 3 investir 2, tenho 3, investir 2, sobrou 1 dos 3. Então, isso é o investimento, isso é o restante, é o que sobra, tá? Cuidado com isso aqui nas questões de fração. Retomando aqui, ó, o que acontece? 1/3 em A, 1/2 em B e o restante em C. Duas coisas importantes aí que a gente tem que saber, ok? Sempre que ele não der nenhuma informação, tá? A primeira coisa eu já falei para vocês, né? Foi o que eu comentei com vocês lá. O valor que eu tenho antes é 100%. Essa informação a gente tem que lembrar. E a outra é que quando ele não der valor nenhum, você vai atribuir arbitrariamente, se ele não der valor nenhum, que o total vale quanto? 100. Sem qualquer coisa, tá? 100 reais, 100 frutas, sem qualquer coisa que você quiser chamar. O número é 100. Então vamos dizer que eu tinha 100 reais. 1/3 eu investi em A, tá? 1/3 eu investi em A. Então, olha o que eu investi em A. 1/3. Para facilitar a nossa vida, viu? Uma dica aí, gente. Eu devo chamar de 100? Posso chamar? Posso. Mas nesse caso aqui, como eu estou trabalhando com a fração 1/3, eu não vou chamar o total de 100. Tá bom? Em geral, eu uso 100. Mas como eu estou vendo aqui que tem números que vão dar fracionários com 100, vamos chamar de 90, que é um múltiplo tanto de 3 como de 2. Procure números que sejam múltiplos das frações dadas, tá? Nesse caso aqui, que ele deu em fração. Então, ó, vou usar 90. Então, se o todo é 90, e ele investiu 1/3 do todo, então ele investiu 1/3 de 90. E o que é 1/3 de 90? Ó, é 90, 3 vezes 1 dá quanto? 3. 90 dividido por 3 dá quanto? 30. Então, isso ele investiu em A. 1/2 em B. Pessoal, 1/2 em B é a mesma coisa que metade. A metade de 90 é 45. Eu vou fazer aqui só para a gente ver, ó, como é que fica. 1 vezes 90, 90. 2 vezes 1, 2. Alguém deve estar pensando, eu não preciso tirar o MMC não, professor? Não. Quando for multiplicação, não tira MMC. MMC é só quando eu tenho mais e menos, tá bom? 90 dividido por 2, ó, dá 45. Então, se eu tinha 90, 30 foi para um lugar, 45 foi para outro, ao todo eu já tirei 75. Se eu tenho 90, tirei 75, quanto é que sobra? Isso mesmo, ó, 15. Então, 30, 75 e 15. Aí depois ele diz que A vai valorizar em 20%. Então, ó, se eu tenho 30 e valorizo 20, é só calcular 20% de 30, que a gente já viu por fator de correção. É só fazer 0,2 vezes 30, que dá 6. Então, como é que fica A? Tinha 30, aumentou em 6, no final fico com 36. B, o que acontece com B? Olha lá o enunciado. Diminui 30%. Então, ó, se eu tenho 45 e diminui 30%, eu vou calcular quanto é 30% de 45 para diminuir. Então, é 0,3 vezes 45. Quanto é que vai dar 0,3 vezes 45? Vou fazer aqui na calculadora. 0,3 vezes 45, 13,5. Isso vai diminuir. Ó. Então, se o todo é 45 e eu diminuo 13,5, quanto é que fica em B? 31,5. Tá? Então, B, 31,5. E C, acontece o quê? Aumenta em 17%. Então, eu vou calcular quanto é 17% de 15. Então, é só fazer 0,17 vezes 15. Quanto é 0,17 vezes 15? Quanto é que dá? 2,55. Então, vendo aí que vocês vão ter que preparado para fazer multiplicação, né, gente? Então, isso aqui foi o que aumentou. Se eu tinha 15, aumentou 2,55, passa a ser 17,55. Então, isso aqui é o extrato final. Depois dos aumentos, das reduções, ó, vamos somar tudo para ver quanto é que dá? Vai ficar 36 mais 31,5 mais 17,55. Ok? Esses são os valores restantes no final. Que dá quanto?
85,05. Então, ó, aqui vai ficar total, no final das contas, 85,05. Sendo que ele quer saber o que? Em relação à quantia total aplicada. E qual é a quantia total aplicada? A gente falou que era quanto? A gente que atribuiu, viu? 90. A final desse ano o investidor obteve. Então o investidor obteve o que, gente? Ele tinha 90. No final ele está com 85,05. Eu já sei que é prejuízo. Se é prejuízo, a letra A está descartada. A letra B está descartada. Certo? Se for chutar, já fica só 3 para o chute, tá bom? Que não vai acontecer, né? A gente vai saber fazer a questão. Então, ó, o que vai acontecer? Eu tenho aí 0,8, no caso 85,05. Então ele teve um prejuízo. E foi um prejuízo de quanto que ele teve? Ora, se eu tinha 90 e agora estou com 85,05, quer dizer que eu perdi 4,95. Isso foi o meu prejuízo. Em relação ao total, que é 90, ó, eu fico com isso aqui, 4,95. Em relação ao total, que é quanto? 90. Calculando isso aqui, eu vou ter o meu prejuízo. Ó. Eu fico aqui com 4,95 dividido por 90. Olha aí o prejuízo. 0,055. Andando duas vezes para a direita, fica 5,5%. Ando para a direita para botar em forma de porcentagem, tá? Então tá aí, gente. Prejuízo de 5,5%, ok? Só aqui uma outra armação, deixa eu mostrar para vocês, que alguém pode ter achado estranho, assim, não gostou muito dessa aí. Você poderia fazer assim, ó. O prejuízo não foi 4,95, então você faz assim. 100% é o total, que é 90, né? 4,95 vai ser quem? Não sei, chamo de x, ok? Aí eu acho o x quanto é que vai ser, tá? Que vai dar quanto no final? Você vai achar 5,5, ok? Então vamos lá, bombinha, confirma aí pra gente, é isso mesmo? Tá vendo? 5,5%. E vamos lá para a nossa última questão. Lembrando, pessoal, todas essas questões são questões dos concursos aí anteriores da CESGRA Rio, dentro de matemática financeira, tá certo? Então, provavelmente vai ser isso aí que vai estar na prova de vocês agora desse ano, tá? A gente está com muito tempo, dá para chegar daqui a 2 meses já dominando isso aí, não precisa nem chegar tão perto do concurso, e depois ficar só fazendo as aulas de revisão para relembrar uma coisinha ou outra, tá bom? Então, vamos lá se amarrar nos estudos aí, enquanto é tempo para a gente trabalhar com tranquilidade. Então, ó, questão 5 tem o seguinte. Uma determinada sala comercial teve seu condomínio corrigido no mês de março de 2012 em 10%. No mês de abril, em razão de uma ordem judicial resultante de ação que julgou abusiva a correção, a administradora do condomínio foi obrigada a cobrar o valor equivalente a fevereiro de 2012. Com base no mês de março, qual foi o percentual de redução necessário para que se chegasse ao valor do mês de fevereiro? Bem, pessoal, quem é concurseiro aí já deve ter visto essa questão em diversos concursos. Eu acho que de porcentagem essa é a questão mais manjada que existe, tá certo? Se o aluno nunca viu, se o aluno não estudou em algum preparatório, não fez nenhum preparatório, ele provavelmente vai errar, porque ele pensa assim, olha, se diminuir 10% para voltar ao preço que eu tinha antes, eu aumento 10% também, e aí pronto. Mas aí erra, gente. Por que erra? Olha só. Vamos lá. Opa, o Bominha já denunciou aí, gente. Ele já disse que vai ser letra A. Deixa eu voltar aqui rapidinho para a gente fazer a questão. Ó, a gente já sabe qual vai ser a resposta. Aí é o seguinte. Ó, ele está dizendo que tinha aí no caso, no mês de fevereiro, um valor que eu não sei qual era. Valor X. Fevereiro, eu tinha um valor X. Aí, em março, ele recebeu um aumento de 10%, então ficou X, mais 10% de X. Em abril, ele tem que voltar para X de novo. Basicamente, a história é essa, tá? Então, o que eu vou fazer aí para conseguir entender? Lembra que eu falei? Quando eu não conheço o número, eu chamo de quê? De 100, tá? Então, ó, se eu chamar de 100 aqui, o que vai acontecer? Eu tenho aqui, ó, que o valor era R$100, isso em fevereiro. Aumentando 10% de R$100, o valor vai para R$110, tá? Então, eu tinha R$100, aumentei em 10%, o valor foi aí para R$110.
R$110. E aí o que vai acontecer? Eu tenho que voltar de novo para R$100, tá? Sendo que agora eu tô com quanto? Com 110. Então meu cálculo vai ser em cima de 110, ó, vai ficar 110, que é o valor que eu tenho antes agora, vale 100%. 110 vale 100%. Como eu vou ter que voltar para R$100, eu tenho que saber quanto é R$10 em porcentagem. Em relação a quem agora? A 110, que é o meu novo valor. Então, essa é a forma de responder. 110 vale 100%, que é o que eu tenho. Eu quero perder R$10, vai valer quantos por cento? X. Cancelar aqui, ó, vai ficar 11x é igual a 1 vezes 100, que dá 100. Aí é só dividir agora 100. Vou botar aqui, ó, 100 dividir por 11. Isso aí vai dar quanto? 100 dividido aí por 11 vai ficar igual a quanto? 9,09, tá bom? Então, ó, Bombinha, você foi apressado, você errou. A opção correta é a letra B, tá bom? Então, nessa, você dançou. Então, ó, x igual a 9,9%, tá certo? Cuidado com essa questão, gente. Essa questão aqui é uma questão muito conhecida, tá bom? Então, vocês que vão fazer concurso do Banco do Brasil, preste atenção aí nessa questão, tá? Então, pessoal, agradecer mais uma vez aí a vocês, espero que vocês tenham gostado, curta a nossa página, inscreva-se para receber atualizações, fim de semana vou estar colocando material de matemática básica e espero que vocês estejam conseguindo acompanhar aí as aulas, tá bom? Então foi um prazer estar mais uma vez aí com vocês, até a próxima, se Deus quiser. Valeu!